Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a palestra vai ser baseada nesse livro, no capítulo 69 do Pão Nosso, que foi psicografado pelo Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. E quando eu recebo, a gente tem o schedule para a palestra, quando eu recebi o schedule, eu falei, vou falar sobre hoje. Será? Eu vou falar sobre atualidades, né? E a gente está falando sobre lei de progresso na evangelização. Será que eu vou falar dessa evolução? O que será? Na verdade, é um convite que Paulo vem nos fazer. A leitura que a Adriana fez para a gente hoje é um convite que Paulo vem nos fazer. Que a mudança para melhor seja feita hoje. Então, nesse mês, a gente tem falado sobre a nova era. O Bruno falou um pouco sobre algumas resoluções. Semana passada, o Marcelo falou sobre os princípios da redenção. Hoje eu vou falar sobre essa mudança que a gente precisa fazer diariamente. Ou melhor, hoje, para a gente tentar ter um melhor amanhã. Então, a parte evangélica, né, que foi baseada nessa leitura é: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano no pecado. Isso está nas cartas, das epístolas de Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Foi escrito por Paulo, apesar de haver algumas religiões ainda não aceitam se realmente foi dita por Paulo, mas Emmanuel afirma que realmente essas cartas foram escritas por Paulo, e Paulo escreveu essas cartas no fim da vida dele. Ele estava ainda preso, ele sabia que seriam as últimas cartas, então tem um ar diferente. Ele sabia que essas cartas seriam as últimas. E apesar de serem chamadas de cartas, ela tem um tom mais de sermão. Ele escreve como se estivesse falando, na verdade. Até ao invés de escrever a palavra, aqui escreva, ele fala, não, estou falando. Então tem mais um tom de sermão do que cartas mesmo. Aqui, só um pouquinho, eu gosto muito de entender o contexto que elas foram escritas. E elas foram dirigidas aos judeus recém-convertidos. Então, ele estava falando para aqueles que até poucos anos atrás não acreditava, não existia Cristo, né? Até uns anos atrás, naquela época, mas era aqueles que tinham uma religião que fazia-se muitos sacrifícios, tinha muitos rituais. E agora, o profeta era o Moisés, e agora tinha um novo profeta, era Cristo. E eles acreditavam em novas coisas, né? Não precisava fazer mais sacrifícios, não tinha tantos rituais como tinha nos cultos judeus. Então, esses leitores, eles eram conhecedores do Antigo Testamento, eles sabiam de todo o culto da liturgia judaica. Então, eles eram pessoas de bastante conhecimento, não eram pessoas que não tinham conhecimento, eram pessoas que tinham fé, que acreditavam em algo. Só que, nesse momento, estava havendo muitas perseguições para esses novos judeus. Tanto os judeus quanto os romanos estavam perseguindo esses novos cristãos. Então, eles estavam fraquejando, será que essa nova fé é realmente verdadeira? Desculpa pela minha voz aqui, meio rouca. Então, eles estavam voltando um pouco para os rituais, ainda com aquela fé balançada, porque não sabia se continuava crendo nesse Cristo que tinha aparecido, ou se voltava às crenças antigas. Então, Paulo ele escreve essas cartas para esses novos cristãos que estavam com uma fé um pouco mais balançada. Então, ele veio falar sobre a superioridade de Jesus, veio falar que Jesus é maior que Moisés, apesar que Jesus fala que ele não veio destruir
as leis de Moisés, ele veio cumpri-las. Mas ele era acima de Moisés. Ele veio falar sobre amor, enquanto Moisés veio editar algumas leis para organizar a sociedade da época. Veio falar que a salvação não se encontrava nas leis de Moisés, mas no amor ao próximo, no respeito ao próximo. Não era mais olho por olho, dente por dente, né? Era, né, você levou do lado direito, dá a sua face esquerda também. Amar ao próximo. Então, essas cartas elas vêm ajudar os novos cristãos a manter a fé em Jesus. Então, é um discurso de fé. E aí fiquei refletindo um pouco, será que a gente não é esses novos cristãos, os judeus cristãos, que estava com a fé um pouco balançada? Como que está a fé de cada um de nós? Será que a gente fraqueja em qualquer dificuldade ou em qualquer obstáculo? E aí a gente dá aquela tropeçada, e será que né, Deus está comigo? Será mesmo que Jesus está comigo? Como que está a nossa fé? Então, apesar dessas cartas terem sido escritas há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, elas continuam muito, muito atuais para nós mesmos, né? Lembrar de que Jesus, do que Jesus veio nos falar, para nos lembrar de Deus, ou do reino de Deus, ou das obras, das leis divinas. Então, não era só para eles, né? Era para todos nós, essas cartinhas que Paulo veio falar. E aí, esse início é um chamamento. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ele começa assim, esse capítulo 3, versículo 13. E o que é isso? Eu sempre erro o botão aqui. Desculpa. Eu grifei os pontos que são mais importantes aqui, que exortar uns aos outros. Então é recíproco, né? Eu faço um convite aqui para Maria Eugênia e ela também a mim. É um trabalho de todo mundo, não é só de uma pessoa. Todos os dias. Então esse convite que ele está fazendo não é só para hoje, é para todos os dias, né? O hoje, o amanhã e assim por diante. Então, a exortação recíproca diária é esse convite à prática do bem sincero. Mas esse convite, como que ele vai se fortificar? Como que ele vai ter mais força? É através do nosso exemplo. Não adianta nada eu dar um conselho ou fazer um convite, vamos aí fazer o bem, e, né, da palestra. Mas e o exemplo? Então, esse Emmanuel fala muito bem aqui nesse capítulo 69. Bom, devia ter grifado aqui. Mas que não adianta só de palavras. A gente precisa de exemplos. E exemplos de como se comportar, da prática do bem sincero mesmo. E quando que é para isso? Para quando que é? Para agora, para hoje. Né? Para hoje. E aí, hoje é o presente. E é o presente de Deus. É nesse momento que a gente precisa fazer a mudança. Para trás, já passou. A gente não tem como mudar. Só ficam as lições. Então, é bom quando a gente tem a consciência se a gente cometeu algum erro no passado, se a gente errou, se a gente cometeu alguma falha, fica como uma experiência. A partir do momento que a gente reconhece, a gente pode mudar. E aí, o futuro só depende de nós, mas para mudar o futuro, a gente precisa começar hoje. Então, essa hoje é a oportunidade de se fazer melhor. Não simplesmente, né, ficar parado esperando que caia do céu. Mas a gente precisa trabalhar para buscar esse melhor. E aí eu fiquei pensando aqui, né? O que é importante para cada um? Né? O que é importante para você hoje? O que você precisa fazer
hoje para melhorar? Mas antes de tudo, o que é importante para você hoje, né? Às vezes a gente trabalha, quer conquistar algo material, é importante ter uma casa, é importante ter conforto, é importante ter um carro para se locomover, mas e o que mais? E internamente, o que é importante para nós? Né? O que a gente está dando importância vai nos ajudar a entrar no reino dos céus, e eu vou entrar mais em detalhes aqui sobre o que é o reino dos céus, porque por muito tempo eu fiquei estudando aqui na doutrina espírita e falo, mas que dificuldade de interpretar esse reino dos céus. Então eu vou entrar um pouco mais em detalhes, principalmente que para quem é novo na doutrina, para tentar explicar um pouco melhor o que significa, é encontrado no Novo Testamento inúmeras vezes e fala reino dos céus, reino de Deus, mas é o futuro, né? É o que nos espera. E esse futuro que a gente almeja, com toda a felicidade que a gente quer, com toda a elevação e o progresso que a gente quer, será o que é importante para mim hoje? Vai me ajudar a alcançar essa felicidade futura? Ou vai me alcançar vai me ajudar a alcançar essa evolução que a gente quer? E o que a gente está fazendo hoje? Será que eu estou fazendo esse convite para o meu semelhante? E será que nesse convite, na verdade eu estou dando exemplo, isso, o exemplo é tão claro com as crianças, né? Eles são, não sei se todo mundo aqui tem contato com criança, trabalha com criança, mas eles copiam o que a gente fala e o que a gente faz. Assim, você não pode falar absolutamente nada de errado ou fazer alguma coisa. Eles são muito parecidos com os adultos que eles convivem, são muito parecidos. E todo o nosso semelhante também, né? Se a gente quer dar um conselho para o próximo, nada melhor do que o exemplo para provar que aquilo funciona mesmo. Então, vou falar um pouco aqui sobre o reino dos céus. O que é esse reino dos céus que tanto aparece, que tão frequente aparece no Novo Testamento? Aparece no Velho Testamento também. Como eu disse anteriormente, fala-se de reino dos céus, reino de Deus. Não é um lugar na Terra. Jesus já veio falando, né? O meu reino não é desse mundo. Não possui elementos materiais. Mas é um reino, né? No reino, num reinado, a gente precisa de um rei, ou precisa de governador, precisa dos protetores, sejam soldados, tem os que trabalham. Será que no reino dos céus, ou no reino de Deus é assim também? Quem que rege? Existe uma legislação? Porque no reinado existe uma legislação, né? Então, será que existe uma legislação também no reino de Deus? E se existe, que legislação que é essa? Que leis são essas? Então, é um governo espiritual. E há, sim, leis, e elas são as leis divinas e a proteção de Deus para todas as suas criaturas. Então, para a gente ter acesso a esse reinado, a esse reino de Deus, a gente precisa cumprir algumas exigências de comportamento para com Deus e para com o nosso semelhante, que a gente vai aprender ou a gente vai ter que cumprir através dessas leis divinas, que são leis naturais, que se resume na lei de amor, justiça e caridade. Será que eu estou me comportando com amor perante o próximo? E eu estou sendo justo perante o próximo? Será que eu estou fazendo bem para o meu irmão? Então, é lei de amor, justiça e caridade. Isso, se a gente conseguir cumprir essas três leis, a gente vai cumprir todo o resto, né? A gente vai cumprir a lei do progresso, a lei de sociedade, a gente vai estar trabalhando, porque o amor, ser amoroso, ser justo, ser caridoso exige trabalho. Então, essa lei de amor, justiça e caridade resume todas as outras.
Então, o que a gente está fazendo no nosso dia hoje para cumprir essas leis? Esse convite de Paulo para nós, como que a gente está fazendo, né? Agindo nos nossos dias, dia a dia. Continuando aqui um pouco sobre o reino dos céus. Então, é necessário desenvolver o nosso esse esforço persistente para a nossa melhoria espiritual, no combate das nossas imperfeições. Então, é um dia após o outro. Todos os dias a gente combatendo essas imperfeições. E ontem fica lá para o passado, mas tendo como lição para a gente conseguir se desenvolver e aperfeiçoar todos os dias. E como que a gente pode fazer isso? Acho que a gente tem que ser bem autocrítico, bem nos analisar internamente, né? Chegar talvez que nem o Santo Agostinho fazia, né? O que eu fiz? Como que foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Como que eu ajudei? O que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito de bem? E não é apenas não fazer eu não fiz o mal e pronto. Mas e quantas oportunidades de fazer o bem a gente deixou passar? Poderia ter feito também. Então talvez, antes de dormir, fazer uma reflexão de como que foi meu dia, como que eu posso melhorar, quais foram os meus erros, o que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito. E assim aprimorar. É um esforço diário. E outra coisa que eu fiquei pensando, será que é possível não sofrer? Ou será que é possível não ter dificuldades? A gente... A Adriana fez uma cara lá, assim, será? Qual será a resposta? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nesse planeta que a gente vive ainda, não é possível. A gente já errou muito no passado, então a gente vai ter que de alguma maneira, pagar. Errou no passado e continua errando, né? Acho que ninguém aqui ainda é perfeito. Mas isso que é maravilhoso, é a oportunidade que Deus nos dá de melhorar todos os dias. E encarnações vêm para a gente ter essa oportunidade de fazer melhor. Então, Adri, a gente ainda está aqui no planeta de provas e expiações, a gente vai ter muita prova ainda para fazer, para poder passar de ano. Algumas vão ser bem difíceis. Mas como que a gente está passando por essas provas? Será que no final delas a gente está tirando a nota A e falando, poxa, foi difícil, mas eu consegui passar. E eu melhorei espiritualmente, eu cresci. Então ontem a gente tem que sempre olhar para trás e nos ver melhor do que a gente foi um dia. E esperar que a gente seja ainda melhor do que a gente é hoje. E aí eu trouxe né, Jesus dizendo, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí esse arrependei-vos é o convite, né, o despertar de cada um de nós. Talvez o remorso vai ajudar com que a gente se arrependa, ou né, o sofrimento alheio vai ajudar com que a gente se arrependa. E aí o anúncio, é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento, às vezes não, muitas vezes, né, é o primeiro passo para a gente melhorar, para a gente dar o passo para a nossa melhoria espiritual mesmo, para a nossa melhoria interna. E Emmanuel, no livro Vinhas de Luz, do capítulo 117, ele fala que a edificação do reino divino é obra de aprimoramento do nosso aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Então é possível que todos nós cheguemos lá?
né? Sim, é só trabalhar bastante, nos esforçar e colocar em prática. Tá cheirando bom aqui, hein? Pode crer. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus, os exemplos e os ensinamentos de Jesus, como Paulo coloca, ou como Emmanuel descreve aqui nesse capítulo, não foram só simplesmente palavras, foram ações. Tudo que ele pregava, ele era, né, a pessoa que ele estava pregando. Que então ele seja nosso exemplo maior, que ele realmente seja o, o nosso, né, onde a gente quer chegar, a nossa meta. O reino dos céus é, então, um trabalho perseverante pelo bem da humanidade inteira. E aqui, né, quando eu falo da humanidade inteira, é totalmente contra o egoísmo. A gente não quer só o bem para mim, para nós mesmos, né? A gente não quer o bem sacrificando o próximo, a gente quer o bem para todos. Se eu não quiser o bem pro meu vizinho, pro meu colega de trabalho, né, para aquele que passa na nossa rua, a gente não vai ter esse bem real na humanidade inteira. Não, então é um dominó, né? Você vai contagiando contagia o próximo e assim por diante. Então, para a gente também se elevar, a gente precisa elevar o próximo. E esse volta para o convite de Paulo. Essa troca, essa reciprocidade também. Eu sei que é um pouco longo, mas eu quis deixar tudo para não perder nada, que eu achei bem bonito. Está no livro Fonte Viva, que também é psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 166. Eu vou ler um pouquinho. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Então, quando a gente glorifica demais, às vezes a gente não faz nada de bom, né, com ela. Há quem creia nas promessas do Senhor, todavia a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Então, a crença por si só não é nada, né? A gente precisa de obras. Há quem defenda a revelação de Jesus, entretanto, considerada, a defesa considerada isoladamente pode gerar sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre, contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte, né? Aquela que não sai do lugar. Há quem espere pelo eterno benfeitor, no entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Então, né, só espera. Quem só espera e não faz nada para crescer ou para conquistar, só fica na ansiedade, né? Não vai conquistar nada. Há quem louve o Salvador, louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. Então, a palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará nas trevas. E aí, o que significa, então, seguir Jesus? E colocar em prática os seus ensinamentos. Não só como, né, nessa passagem aqui, né, só glorificar, ou só ter a crença, ou só confiar. Mas sim observar e compreender e colocar e seguir Jesus, seguir os seus passos e colocar em prática os seus ensinamentos de respeito ao próximo, de amor ao próximo, inclusive aos inimigos. Quando ele fala de amor aos inimigos, não é que a gente vai ficar de amorzinho, né, para aquele que pisou no nosso calo, que fez muito mal para nós, mas respeite. Não, eu não quero convivência com ele, mas também eu não desejo mal. Né, que Deus ilumine essa pessoa, mas eu não quero ele perto de mim para fazer mais mal a mim ou a minha família. Mas também não desejo nada de mal.
E aí, Emmanuel fala a seguir, nesse capítulo ainda, né, do Pão Nosso, 69. Qual ocorre no plano das organizações físicas, a edificação espiritual alguma se elevará sem bases. E aí, quando ele fala sobre isso, sobre a base, me fez lembrar da parábola da casa sobre a rocha, edificada sobre a rocha, e a casa sobre a areia, que fala... Está aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande sua queda. Onde que a gente está edificando a nossa casa? Tá, né? Que nem uma agulha na areia. Tá que nem essa casa na areia. Ou tem uma base firme na observação, na compreensão e nas práticas dos ensinamentos de Jesus. Que é o amor. Que é o amor ao próximo. Que é o amor a nós mesmos. Que é o amor a Deus. Que a gente pode resumir o ensinamento deles. Então, já estou encerrando aqui. Eu fico com esse convite de Paulo, que vem nos falar para a gente se melhorar. Mas quando? Hoje. Aí quem que aqui gosta, né, de deixar, né, a dieta para amanhã, ou a leitura de um bom livro para o mês que vem? Mas a mudança precisa ocorrer hoje. E que a gente possa ser o exemplo para o próximo, para a gente conseguir também incentivar o próximo, convidando a ele a seguir junto com a gente. E eu termino com essa frase que é bem famosa, de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. E é isso, né? Para trás a gente não consegue voltar, só ficam as lições, que são importantes. Né? A gente reconhecer que errou, aonde que a gente errou, o que a gente pode melhorar. E aí a gente o futuro ainda é o futuro. A gente consegue mudar o agora, e a gente consegue mudar agora para conseguir afetar o futuro. Então que a gente possa continuar nesse caminho e a cada dia, né? No dia de hoje, a gente pode fazer uma mudança para melhor, que a gente possa estar aí envolvido no bem sincero e nessa vontade de mudar a humanidade realmente.